Capítulo 5. Um tipo peculiar de escravidão. O erro acontece de vários modos, enquanto ser correto é possível apenas de um modo. Autor desconhecido. Imagine-se vivendo em uma caverna escura, onde você está preso, acorrentado a uma parede. Tudo o que você pode ver são sombras projetadas pelas chamas de uma fogueira que está atrás de você, longe da sua visão. Você e outros prisioneiros estão lá há tanto tempo que ninguém lembra como as sombras surgem ou o que elas representam. Ao olhar para essas sombras, você começa a associá-las com a realidade. São as suas crenças, as suas verdades distorcidas. Agora, imagine que, de repente, um dos prisioneiros se solta das correntes e consegue sair da caverna. Ele vê a luz do sol pela primeira vez e percebe que a realidade lá fora é completamente diferente das sombras projetadas na parede. Ele descobre que estava vivendo em uma prisão invisível, alimentando uma percepção distorcida da realidade. Esse prisioneiro, então, volta para avisar aos outros, mas, ao contar sobre o mundo fora da caverna, ninguém acredita nele. Encontram-se tão presos às suas sombras e crenças que não conseguem imaginar outro modo de viver. Eles preferem permanecer na prisão de suas crenças limitantes, presos aos seus hábitos repetitivos, porque isso é aquilo que conhecem. O mito da caverna, contado por Platão há cerca de 2500 anos, é universal e nos ajuda a entender como maus hábitos nos mantêm escravizados. A escravidão é real. Em O Mundo Assombrado pelos Demônios, o cientista Carl Sagan compartilha um trecho carregado de peso emocional. Ele diz assim: havia uma regra bastante reveladora. Os escravos deveriam permanecer analfabetos. No Sul, antes da Guerra Civil, os brancos que ensinavam um escravo a ler eram severamente punidos. Para fazer um escravo satisfeito, escreveu Bailey, é necessário fazer um irrefletido. É necessário obscurecer sua visão moral e mental, na medida do possível aniquilar o poder da sua razão. É por isso que os senhores de escravos devem controlar o que os escravos ouvem, veem e pensam. É por isso que a leitura e o pensamento crítico são perigosos, na verdade subversivos, em uma sociedade injusta. Na sociedade moderna, existem diversas formas de escravidão invisível que limitam nossa capacidade de reflexão e escolha. A alimentação ruim é uma das mais comuns. Somos constantemente bombardeados com propagandas de alimentos ultraprocessados que nos tornam fisicamente dependentes e nos afastam de hábitos alimentares saudáveis. A indústria alimentícia investe em produtos viciantes, tornando difícil questionar o impacto que esses alimentos provocam a longo prazo em nossa saúde. Outro exemplo é o trabalho não saudável. Em um mundo onde a produtividade é exaltada, muitos se encontram presos a jornadas exaustivas. Isso resulta em estresse crônico e falta de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. As pessoas se conformam com essa exaustão, celebrando-a como um sinal de sucesso, sem perceberem que estão sendo privadas da qualidade de vida. A dependência de remédios também é uma forma de escravidão invisível. Embora os medicamentos sejam necessários em alguns casos, o uso excessivo e descontrolado reflete a busca por soluções rápidas, em vez da adoção de hábitos saudáveis. Muitas vezes somos mantidos sob controle químico, sem questionar os efeitos a longo prazo. Essas formas de escravidão invisível têm um ponto em comum: a falta de reflexão crítica. Ao nos submetermos a esses sistemas, perdemos a capacidade de questionar nossas escolhas e buscar uma vida mais equilibrada e saudável. Assim como os escravos do passado eram privados de conhecimento, hoje muitos são privados da autonomia do pensamento e da ação. Qual é a sua prisão invisível? Comer demais quando sabe que poderia ser mais consciente e controlado? Cultivar a preguiça ou a procrastinação que tornam o sofá da sala o lugar mais confortável do mundo? A negligência com a atividade física que te mantém longe do corpo que você sempre sonhou ter? Agora, pense em como você se sente depois de praticar essas coisas.
A culpa, o peso da consciência, a sensação de que está falhando com você mesmo, e mesmo assim você repete, todo santo dia. Isso não é só um hábito, é uma prisão invisível que vai se tornando mais forte a cada repetição. Cada vez que você cede a esses comportamentos, está se afastando da pessoa que quer ser e se aproximando da versão que você menos deseja. Agora me diga, isso não é um tipo peculiar de escravidão? Mas por que, mesmo conscientes disso, continuamos escravos? O que nos faz seguir o caminho que sabemos que não é o certo para nós? A resposta está em como os hábitos se formam e em como as recompensas imediatas, como o alívio de um desejo momentâneo ou a distração de uma rede social, nos enganam, nos fazendo acreditar que vale a pena. Maus hábitos são comportamentos repetitivos prejudiciais, que, sem que muitas vezes percebamos, dominam nossa vida, afetando nossa saúde, nossa produtividade e até mesmo nossas relações pessoais. Eles são como pequenas pedras lançadas no caminho, que com o tempo formam um obstáculo cada vez maior. Não se trata de um único erro ou uma única falha, mas de uma série de escolhas equivocadas que, se somando, criam uma realidade que, no fundo, sabemos que não queremos, mas da qual não conseguimos escapar. Como disse, um exemplo clássico de mau hábito é a alimentação. Muitas pessoas se alimentam de forma apressada, sem planejar suas refeições ou dedicar tempo para preparar pratos mais saudáveis. O fast food, as bebidas açucaradas e os alimentos processados se tornam uma constante e não uma exceção. Inicialmente, pode parecer algo simples, uma refeição rápida para dar conta da correria do dia, mas com o tempo o corpo começa a cobrar o preço desses maus hábitos. O colesterol sobe, o metabolismo desacelera, o peso aumenta e a autoestima vai ficando cada vez mais comprometida. A dor disso tudo é invisível até que o impacto seja profundo, quando uma consulta ao médico revela que a saúde foi severamente comprometida. Agora, pense nos hábitos que afetam as suas relações pessoais. Às vezes, o trabalho, a ansiedade ou a pressão pela produtividade fazem com que as pessoas se desconectem das relações que mais importam. O hábito de deixar o celular em cima da mesa durante uma refeição com a família pode parecer inofensivo no começo, mas com o tempo se transforma em uma barreira emocional. A distância física e emocional cresce sem que você perceba. Seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, todos começam a sentir que você não está realmente ali com eles. Você está fisicamente presente, mas a sua mente e o seu foco estão em outros lugares. A consequência disso é o enfraquecimento dos vínculos afetivos e a perda de momentos que jamais voltarão. O mau hábito de priorizar o trabalho, as redes sociais ou as preocupações pessoais em detrimento de momentos reais com quem amamos resulta em um vazio emocional. Esse vazio vai se expandindo, afetando as relações e muitas vezes deixando uma sensação de arrependimento e tristeza. Todos esses hábitos passam pelo mesmo ciclo, que pode ser visualizado no quadro a seguir. O ciclo do hábito. Número 1, gatilho. Um estímulo que desencadeia o comportamento habitual. Número 2, rotina. O comportamento habitual em si. Número 3, recompensa. A consequência positiva que reforça o comportamento habitual. Maus hábitos são formados quando, de maneira constante, fazemos escolhas que não contribuem para o nosso bem-estar. Algumas dessas escolhas acabam sendo realizadas de modo inconsciente, nos fazendo semelhantes àquilo que Napoleon Hill chamou de alienado. Alienada é aquela pessoa que, sem perceber, está sendo levada por um fluxo de comportamentos automáticos, muitas vezes sabotadores, que a afastam do seu verdadeiro potencial. Eles atuam como uma força invisível moldando nossos dias e determinando o rumo das nossas vidas, sem que tenhamos plena consciência disso. Nesse contexto, o alienado é aquele que se deixa levar por influências externas, por pressões sociais ou familiares, por distrações, por crenças limitantes, sem nunca questionar a validade dessas influências. Ele vive em uma espécie de piloto automático, repetindo comportamentos que o afastam dos seus objetivos e sonhos.
Da mesma forma, muitas vezes nos vemos presos a maus hábitos que a princípio parecem inofensivos, mas com o tempo se acumulam como uma pilha de pedras que bloqueia nosso caminho. A chave para mudar isso começa com um simples passo: identificar os hábitos que não servem mais à sua vida e substituí-los por hábitos novos, mais saudáveis e mais alinhados com o tipo de pessoa que você quer ser. A seguir, você encontra um ótimo exercício para te ajudar com isso: a avaliação dos seus hábitos e do impacto deles em sua vida. Questão número 1. Consciência sobre os hábitos prejudiciais. Como você avalia sua consciência sobre os hábitos prejudiciais que você tem? Letra A. Tenho plena consciência dos hábitos prejudiciais que afetam minha vida e estou constantemente tentando mudá-los. Letra B. Tenho alguma consciência dos hábitos prejudiciais, mas não estou fazendo muita coisa para mudá-los. Letra C. Estou ciente de alguns hábitos prejudiciais, mas raramente penso sobre como mudá-los. Letra D. Tenho pouca ou nenhuma consciência dos meus hábitos prejudiciais. Letra E. Não estou consciente de nenhum hábito prejudicial em minha vida. Questão número 2. Capacidade de substituir hábitos ruins. Como você avalia sua capacidade de substituir hábitos prejudiciais por hábitos positivos? Letra A. Tenho plena capacidade de substituir hábitos negativos por positivos e faço isso consistentemente. Letra B. Tenho boa capacidade de substituir hábitos negativos por positivos e faço isso com frequência. Letra C. Tenho alguma capacidade de substituir hábitos negativos, mas é uma tarefa difícil e raramente faço isso. Letra D. Tenho pouca capacidade de substituir hábitos negativos e costumo continuar com eles sem mudar. Letra E. Não consigo substituir hábitos negativos e frequentemente volto a praticá-los. Questão número 3. Planejamento para mudança. Como você planeja as mudanças em seus hábitos para melhorar sua vida? Letra A. Eu crio um plano detalhado e sigo uma rotina de mudança de hábitos, medindo meus progressos frequentemente. Letra B. Eu crio um plano para mudar meus hábitos, mas não sigo um cronograma consistente. Letra C. Eu tento mudar meus hábitos sem um plano, mas com alguma organização. Letra D. Eu não tenho um plano claro e frequentemente desisto de mudar meus hábitos antes de ver resultados. Letra E. Eu não crio planos para mudar meus hábitos, apenas espero que as coisas melhorem com o tempo.